Vamos trazer para o papo, então, Gustavo Garcia, setorista do Fluminense no GE. Globo, para falar sobre essas movimentações, né? A gente já vinha falando nos últimos dias, Gustavo, do Hércules, uma boa contratação, até surpreendente, né? A gente, quando teve a notícia, elogiou o Fluminense por pensar esse nome no mercado, um nome até por uma posição bastante concorrida. E agora com mais novidades nessa reta final de semana, né, cara? Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Bené, amigos da bancada, todos que acompanham Tá Na Área. É verdade, Bené, o Fluminense aí movimentando hoje o mercado de transferências. O Fluminense que, como você bem falou, já tinha anunciado o Hércules. Eu considero uma grande movimentação dessa janela no futebol brasileiro, um jogador aí que estava sendo especulado em outros grandes clubes. O Fluminense anunciou, inclusive, né, na última quinta-feira, o jogador, apresentou o jogador também, ele vestiu a camisa tricolor pela primeira vez. E nessa sexta-feira o clube volta a fazer um anúncio, né, anunciou o zagueiro Juan Pablo Freitas, que estava no Alianza Lima. Era um jogador que o Fluminense já vinha monitorando desde o meio do ano. É um zagueiro, né, de 24 anos, assim, pelo que a gente pôde acompanhar. É um jogador polivalente, ele atua na zaga também, consegue atuar como lateral esquerdo, fazer ali a função de volante também. Ele é argentino, começou a carreira no New Old Boys, e ele, assim, pelo que a gente acompanhou, está dentro daquilo que o Fluminense pretende para a próxima temporada, né? Que é renovar o elenco, rejuvenescer o elenco e está com aquela idade ainda considerada boa, né? E além dele, o Fluminense também aí acertando a contratação do Paulo Baia, né? Já estava com um acordo encaminhado com o atacante que foi artilheiro do Goiás nesta temporada e vai ser emprestado ao Fluminense aí. A tendência é que ele chegue aí também ao Rio de Janeiro nos próximos dias para assinar contrato e realizar exames e assinar contrato para ser anunciado, né? Então o Fluminense aí já com 3 reforços garantidos para a próxima temporada, se movimentando e tentando se reestruturar, como vocês bem falaram, né? Após um ano muito delicado, um ano muito complicado, em que a torcida criou muita expectativa com o clube após o ano mágico de 2023 e em 2024 acabou lutando até o fim ali para permanecer na Série A, né? Lembrando que o Fluminense no ano que vem vai disputar o Mundial de Clube, né? O Super Mundial, e também se classificou para a Sul-Americana, né? Então o Fluminense aí com 5 competições para a próxima temporada e tentando essa reformulação e buscando reforços também no mercado. E aí, né, Raed, o Hércules a gente imagina brigando por vaga no time titular. Acho que é uma contratação de nível para chegar e jogar. Esses dois nomes acho que mais é outro prisma, né? Mais para compor elenco, até contando com as saídas que o Fluminense vai ter para 2025. A gente está vendo o lance aí do Hércules, meio-campista, um excelente meio-campista. O Fluminense no meio da temporada perdeu não só o André, mas também perdeu o Alexander, que era o sucessor do André. E eu acho que o Hércules ele chega ali próximo à característica desses dois jogadores. Óbvio que a gente está falando de um André, jogador de seleção brasileira, Premier League, já consolidado, e o Hércules ainda precisando mostrar um pouco mais para atingir esse mesmo patamar. Com relação ao zagueiro, o Freitas, a captação do Fluminense deve ter identificado ali uma característica importante para o estilo de jogo do Mano Menezes. E o Paulo Baia, Conrado e eu, a gente pôde ver muito bem ali os jogos da Série B. É um jogador destro que joga prioritariamente pelo lado esquerdo e é um jogador que arrisca muita coisa. É um jogador que arrisca chute, arrisca passe, ele não peca pela tentativa e isso fez com que a torcida do Goiás não quisesse mais ele no time. Então a torcida do Goiás ela criticou muito o Paulo Baia no meio da temporada. Paulo Baia foi banco durante muito tempo e quando entrava não tinha o apoio da torcida. Mas é um jogador que tem características que são interessantes. É um jogador de velocidade, mudança de direção, 1 contra 1, só que erra muito. É um jogador que precisa evoluir também um pouquinho. É por aí, Conrado. Acho que esses dois nomes citados, esses dois nomes de hoje, né, são novidades de hoje, chegam para buscar ainda o seu espaço ao longo da temporada no Fluminense, só complementando o Paulo Baia pelo Goiás em 2024, fez 52 jogos, 19 gols e 6 assistências. Ele foi muito bem na primeira metade ali, né, com o estadual e tudo mais, no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu até confirmei aqui, fez 7 gols o Paulo Baia. Bem isso que o Raed trouxe. Ele chegou a ser muito criticado, né, pela própria torcida, virou banco. Depois, na reta final, ele volta, né, ele até faz um gol no último jogo. O Novo Horizontino estava brigando, né, ele faz 1-0. Eu lembro que tem muita gente falando, pô, olha só como é que o cara tá comemorando, só pode ter uma mala branca ou sei lá o que de aposta. Não, ele tava comemorando, ele foi pra torcida meio que desabafo. Aí vocês que me criticam, ele fez um gol e saiu, sabe, quando o cara desabafa, não tinha nada a ver com o Novo Horizontino. Ele tava fazendo ali um desabafo porque ele vinha sendo muito criticado, ele tava pressionado. Então é isso, é uma aposta de um cara que não brilhou na Série B. Essa aqui é a verdade. Ele já demonstrou bons momentos, assim, alguns gols. Você pega os melhores momentos, assim, você fala, pô, tem uns gols interessantes aí, cara, de velocidade, como o Red falou, é destro, gosta de jogar na esquerda, puxa pra dentro, mas, assim, não foi um grande 2024 do Paulo Baia para justificar um Fluminense
puxar da Série B para a Série A. Mas, assim, futebol tem muito disso. Às vezes, você acredita ali nos melhores momentos, vem com a Série A e consegue, enfim, ampliar, né, esses momentos de alta, porque realmente é muitos altos e baixos, exatamente como o Raed falou. Sobre o Freitas, não conheço muito esse jogador, confesso, mas como a gente olhou aqui, né, ele pode ser zagueiro, o Gustavo falou, né, pode ser lateral esquerdo também. Então é o único zagueiro canhoto que o Fluminense tem no elenco agora, né, com a contratação dele. Não tinha um zagueiro canhoto. Então pode ser um pouquinho por isso, essa característica de jogar pelo lado esquerdo da zaga. O Gustavo, chama atenção esses comentários sobre o Paulo Baia, né, que não foi um destaque brilhante na Série B e acaba ganhando essa oportunidade de jogar num time de primeira divisão, que está no Mundial de Clubes, que está na Sul-Americana. Mas isso também é explicado muito pela situação financeira do Fluminense, né? Acho que em vários momentos vai conseguir atacar ali com um poder aquisitivo muito reduzido em relação até aos adversários brasileiros nessas competições, principalmente falando do Mundial de Clubes. Concordo, Bené. Eu acho que, assim, você, de certa forma, cria uma expectativa, né, depois que o Fluminense anuncia o Hércules, mas também preciso entender, como você bem falou, o momento do clube, né, a situação do clube de não ter um cofre ali tão abastecido contra outros adversários, como, vamos citar aí, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, que conseguem ser mais incisivos no mercado, né? Acho que o Fluminense precisa de muitos reforços e nem todos esses vão ser da prateleira ali do Hércules, com investimentos altos, né? Apesar de que também o Fluminense vai ter que desembolsar valores ali em relação ao Freitas também, pelo que a gente acompanhou e divulgado na imprensa ali peruana, cerca de 20 milhões de reais. E você bem falou do Paulo Baia, assim, o que a gente acompanhou, apurou, assim, é que o Fluminense gostou de algumas características do jogador, né? Como vocês bem falaram, ele é um jogador que arrisca muito, que chuta de longe, tem como característica esse chute de longe, de fora da área, é um jogador que cobra faltas. Então, assim, essas características que não são tão vistas no elenco do Fluminense hoje, eu acho que por isso o Fluminense vai em cima do jogador, né? Busca esse atrativo e para tentar o jogador ali, para como vocês bem falaram, compor o elenco, né? Hoje o Fluminense vai lembrar, e tem o Serna, que terminou a temporada muito bem, para jogar nas pontas, tem o Keno ainda, que inclusive a gente noticiou hoje também, que está com tudo encaminhado para renovar por mais um ano com o Fluminense. Ele tinha contrato até dezembro de 2025 e vai ampliar para dezembro de 2026. Não só ele, né? O Cano, o Samuel Xavier, o Ganso, são jogadores que já estão conversando para aumentar esse contrato, mas assim, falando do setor ofensivo, o Fluminense tem essas opções. E ainda tem a questão do Arias, né? Até conversei assim, com pessoas ligadas ao jogador hoje, enfim, procurando mais informações, e mantém, né, o que todo mundo já sabe sobre o Arias. No momento, é um jogador que não tem proposta, ele tem contrato com o Fluminense, então pertence ao Fluminense, então até chegar essa proposta, enfim, chegar algum valor ali que seja viável para o jogador, para o Fluminense também, ele pertence ao Fluminense, tem contrato, e ao que tudo indica, vai se representar no clube em janeiro, né? Claro que isso pode mudar amanhã, enfim, ou daqui a algumas horas, alguns minutos, mas é um jogador que tem contrato com o Fluminense, então ele fica também. Então, o Paulo Baia chegaria ali para, de certa forma, compor o elenco e até dar uma reforçada no setor ofensivo, mas não necessariamente chegaria para ser o craque ou destaque do Fluminense, né? Mas um jogador realmente para compor elenco, visando que o Fluminense está bem abastecido e, como falei, ainda tem essa pendência pelo Arias. Claro que se chegar alguma proposta de futebol europeu, o Fluminense já deixou claro, o jogador já deixou claro também que é o que tudo indica, quer atuar no futebol europeu, então... Assim, mas até esse momento o Fluminense ainda segue com o Arias, então chegaria ali para brigar por uma posição no setor. O Fluminense também está procurando reforço, né, para outras posições aí, está procurando um goleiro, inclusive estava negociando com o Vitória, né, o Lucas Arcanjo. A negociação ficou amarrada aí nos últimos dias aí pelo lado do Vitória, mas o Fluminense também tentando um goleiro, tentando um centroavante, pelo que a gente acompanhou. O Fluminense fez algumas investidas, né, procurou saber do Verratti, procurou saber do Tiquinho, acabou não avançando, tentou o Richarlison também na janela. Então, assim, o Fluminense se movimentando. E como eu falei, a torcida acaba criando uma expectativa pelo primeiro reforço, que foi o Hércules, um jogador que o Fluminense teve que investir, que despertava interesse de outros clubes, mas nem todos os outros reforços serão dessa mesma prateleira, né? Alguns jogadores ficarão também para compor o elenco, brigar ali por posição. Acho que cria expectativa também pelo nome do Richarlison, né? Quando é noticiado que o Fluminense deseja o Richarlison, essa expectativa é gerada no torcedor também, além da contratação do Hércules. Diga, Ed, tinha pedido para falar. Quando você investe dinheiro em um jogador que está em evidência no futebol nacional, o Hércules, ou quando você tenta um jogador que é referência no futebol mundial, como é o Richarlison, esses investimentos eu acho que são investimentos que não só a torcida compra, mas investimentos corretos de um departamento de futebol. A partir do momento que você começa a fazer investimentos em apostas de jogadores com altos e baixos, você tira espaço da categoria de base. E Xerém sempre foi uma categoria de base que revelou. Então, no Sub-17, Riquelme Felipe,
Matheus Reis, você tem o Wesley Natan, jogadores que poderiam ter espaço no time profissional. Isaac, o meio-campista, né? Mas que pode jogar também mais à frente. Tem um outro Isaac, que era do Sub-20, que subiu esse ano profissional, e quando o Fluminense foi no Douglas Costa, tirou espaço do outro Isaac também, ponta. Então, assim, quando você aposta, quando você faz investimentos no mercado, pegando apostas em jogadores que não renderam o suficiente, você acaba tirando espaço da categoria de base que poderia ser aproveitado. Agora, Hércules, brilhante Série A pelo Fortaleza. Richarlison, jogador de renome mundial. Esses jogadores são investimentos corretos. O resto, eu acho que poderia ter uma análise melhor do departamento de futebol. E é uma base, como você bem lembrou, né, Conrado? Como o Raed disse, uma base que já deu muitos bons frutos ao Fluminense em vários momentos de necessidade também, né? Às vezes em momentos de aperto. Times por aí, pro Botafogo, pro Flamengo. Toda hora tem um garoto que recentemente saiu de Xerém e tá jogando muito bem no profissional. Concordo plenamente com o Raed. O Matheus Reis teve uma lesão séria, né? É bom lembrar disso, ele não deve estar ali, deve demorar um pouquinho, né? Mas tem muito moleque bom lá. Diga, Gustavo. Só a notícia agora aqui, a gente já tinha confirmado no GE, né, a contratação, mas o Fluminense não tinha anunciado, né? O Fluminense acabou de subir nas redes sociais aí que acertou com o Paulo Baia, né? Colocou até alguns lances dele aqui pelo Goiás, mas aí o Fluminense agora confirmando, a gente já tinha trazido isso mais cedo, mas agora é oficial, né? O jogador vai defender o Fluminense aí em 2025, empréstimo de 1 ano. E só complementando também, vocês falaram da base, né? E o que a gente já apurou é que o Fluminense vai começar o Campeonato Carioca com os jogadores da base, apostando nesses meninos de Xerém, que foram campeões da Copa do Brasil Sub-17 e do Brasileirão Sub-17. E, assim, dando destaque aí, igual vocês falaram, né? O Riquelme Felipe e o Isaac, assim, eles estão bem na porta mesmo para serem aproveitados e vão ter esse Carioca aí como vitrine, né? Até para conquistarem espaço dentro desse time do Fluminense. Pelo que a gente apurou desde o ano passado, na verdade esse ano, né, no fim do Campeonato Brasileiro desse ano, o Mano já vinha conversando com os dois, falando que pretende utilizá-los e foi colocando ele ali nos jogos, né? O Isaac até chega a entrar na vitória contra o Cuiabá nos minutos finais ali, mas mais para ganharem bagagem também e irem se preparando, né, para começarem a atuar no profissional. Lembrando que o Fluminense esse ano subiu o Cauã Elias e o Cauã Elias assumiu uma responsabilidade gigante, né, de virar o camisa 9 ali do Fluminense, na verdade virar o 9 do Fluminense, né, com as lesões do Cano e com a ausência aí do John Kennedy também. Então, o Fluminense vem aproveitando o Xerém, é o que tudo indica, vai tentar fazer isso. Mas eu concordo que chegada de jogadores, como vocês falaram também, como o Paulo Baia, acaba, de certa forma, tirando um pouco o espaço, né, de jovens promissores como o Riquelme, como o Isaac também.